A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre Ponte de Luz. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999-327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A verdadeira caridade não se limita à doação material, mas se estende à compreensão e ao amor ao próximo, que são a essência da fraternidade. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre ponte de luz. Nada permanece no universo fora das leis de equilíbrio, especialmente os acontecimentos morais que são de princípio de primancial importância no desenvolvimento do ser espiritual. Portanto, cada contribuição iluminativa que ele oferece acenderá uma estrela na noite imortal do teu processo evolutivo. Desse modo, serve enfado alegre e jovial pela honra da auto-edificação. Nós estamos aqui reencarnados, para progredirmos. As pessoas têm uma ideia errônea, de que nós estamos aqui para sofrer, essa coisa de karma, nada disso. É para aprendermos e, logicamente, corrigir os nossos erros de ontem e que muitas vezes passamos por determinados sofrimentos. Os sofrimentos que te excruciam, lapidam as imperfeições espirituais que carregas nos refúgios do ser. Não reclames, eles são necessários para a tua quitação de débitos perante leis cósmicas. E evita pensar que jamais se acabarão. Por exemplo, essas leis cósmicas, leis universais, leis divinas, todas as vezes que nós vamos de encontro a elas, automaticamente teremos que reparar, Contempla o algoz deste momento quando defrontado por ele em atitude que ele dilacera a alma mediante a compaixão em seu favor. Quantos companheiros totalmente desequilibrados e se encontram na erraticidade, ainda arredio, e que existe aí uma compaixão tão grande dos benfeitores espirituais, porque vê nele uma alma enferma e que mais tarde ele vai se sentir até envergonhado de tudo aquilo que ele fez de mal. Tu sabes, aprende com a sua indignação, paciência e misericórdia. Os impulsos agressivos são uma catarse de dramas íntimos que ele não sabe identificar e os expõe como lava de vulcão que explode para renovar a paisagem. Isso mesmo, quando uma pessoa ataca demasiadamente as outras, é porque ele está completamente desequilibrado. É um sofredor. Chico Xavier via nisso um irmão enfermo,
como os grandes vultos da humanidade. Não o revidava porque via a enfermidade presente naquela criatura. Tu sabes que ele é vítima das circunstâncias que o aturdem com seus conflitos camuflados de alta gravidade. Não discutas porque ele se encontra fora de si, sem raciocínio lúcido, nem discernimento não raro, sob a ação de perversos adversários que lhe conspiram contra a harmonia e a felicidade. Além de estar com os problemas íntimos e problemas pessoais, está sendo ali, intuído por entidades malévolas para que ele cometa cada vez mais despropérios. Trata-se de alguém perdido no matagal e que necessita gritar por socorro sem saber sequer como fazê-lo. A mediunidade que és objeto diminui a carga dos agressores porque, ao se utilizarem das tuas energias, diminui o impacto da alucinação. Muitas vezes o espírito chega muito rebelde nas reuniões mediúnicas, revoltado, mas tem aquele contato com o medianeiro, que está emprestando automaticamente seu corpo, que é um meio de transmissão, para que ele se comunique à Terra. Tem a catarse, ele toma um choque de realidade. E muitas vezes aí ele tem a oportunidade de ser orientado. Orientado vai ser sempre, eu digo, muitas vezes eles ouvem. Existem aqueles também que preferem sair de que ouvir as verdades. Continua na tua condição de ponte de luz. No diário, já elegeste recuperar vidas. E esse fenômeno de amor é também mediúnico, porque as tuas forças são utilizadas pelos benfeitores espirituais a fim de auxiliarem essas aves implumes que agasalhas no ninho do coração. Todo fenômeno mediúnico é de natureza específica na área das atividades. Portanto, de acordo com a sintonia, torna-te sirineu, auxiliando os irmãos do Calvário a conduzirem a sua cruz libertadora. Então está dando um exemplo aí, seja um sirineu na vida, para que você auxilie as pessoas carregando a sua cruz do Calvário, sua cruz diária, porque todos nós temos nossa cruz a carregar. Mergulha, pois, nas forças inaxerível do amor de Deus em teu mundo íntimo, dulcifica-te, ajuda e flui a felicidade da reabilitação. Prossegue sem desânimo, nem qualquer tipo de temor. A mediunidade é concessão divina para propiciar o crescimento do espírito, para exercer beneficência, auto-iluminando-se. Então a mediunidade é uma faculdade inerente à doutrina espírita e ela se entende que ela é para ser praticada gratuitamente. Não se cobra nenhum centavo, porque primeiro as informações vêm do alto, não são suas. Então não queira ganhar dinheiro com isso, porque você vai ter problemas seríssimos na vida. Como está lá no Evangelho, dai de graça que de graça recebeste. A sociedade que tantas glórias alcançou na área da ciência, da tecnologia, ao conquistar o amor, prepara-se para ampliar os recursos das faculdades medianímicas, a fim de que as cortinas densas que se interpõem entre as esferas física e espiritual sejam diluídas e permitam o trânsito com ampla felicidade para ambas. Não fujas às lutas redentoras, porque elas sempre estarão à tua frente à espera de atendimento. Toma como modelo Jesus, o médium de Deus, e deixa que transitem pela tua ponte os filhos da agonia sob a proteção dos excelsos guias da humanidade. Então, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, o maior exemplo que temos, Sociável ser que se encontra equipado de instrumentos necessários à comunhão fraternal através de seus relacionamentos. Todavia, herdeiro de agressividade, que nele vigiou nos primórdios da evolução, prossegue com certas prepotência no instinto de conservação da vida, tornando-se com frequência hostil e violento. Então, temos que também observar tudo isso na nossa vida, nas nossas vidas. Invariavelmente permanece armado em relação ao próximo. Aquele espírito carrancudo, que está sempre com a pedra na mão, duvidando dos valores morais que servem de roteiro a todas as vidas, quando seria ideal encontrar-se aberto à afetividade para tornar-se amado. Pessoas que têm dificuldades de relacionamentos,
de contato até com os parentes mais íntimos, às vezes com pai, mãe, ou com filhos, com irmãos. Mesmo sendo gentil, toda vez quando se sente incompreendido, logo pensa que poderá ser exterminado e de imediato dispõe-se a reagir no processo inconsciente de eliminar aquele que se lhe apresenta como ameaça à sua existência. Às vezes as pessoas discordam, né? E você não tem a humildade para aceitar, acreditando-se injustiçado quando a agressão de quem é vítima não procede, por faltarem os elementos que a poderiam justificar. Tomba no revide conforme as circunstâncias e os recursos que dispõe. Então a pessoa vê o outro a partir de então como um verdadeiro inimigo, quer revidar a qualquer custo, enquanto na verdade deve fazer uma autoanálise, verificar se a pessoa que fez aquele comentário, se ela não tem razão, porque muitas vezes nós não percebemos os nossos equívocos. E um de fora pode perceber facilmente. Utiliza-se então de acusações indébitas, de calúnias, mediante as quais procura punir o opositor e crê estar atendendo ao dever da consciência saudável. Nos seus padrões de lucidez, acredita que a sua defesa é uma necessidade, permitindo-se então a utilização de recursos procedentes ou não, como vingança ou, na sua visão distorcida, justiça reparadora. Em decorrência, o conflito se instala, porque lhe falta segurança íntima em torno dos próprios valores, liberando o medo que escamoteia com habilidade, desse modo, compensando-os com as atitudes de agressividade. Ressalta-se que existem os pequenos e os grandes conflitos, que resultam do volume de pacientes que explodem ante as ocorrências para as quais não têm resistências morais para enfrentá-las com serenidade. Noutras circunstâncias, a depender do significado daquilo que considera como ofensa, passa às reações semelhantes que no outro censura, culminando em lutas corporais, crimes hediondos e guerras infelizes. A ignorância das divinas leis que programam as existências humanas de acordo com as suas próprias ações, responde pela prepotência que facilmente comanda o comportamento social. Transferindo-se de uma para outra existência, no carreiro das reencarnações, o conflito domina a vida íntima, devorando, não poucas vezes, as aspirações da beleza, do progresso, das realizações dignificadoras da sociedade. Todos os indivíduos experimentam conflitos, sofrem situações conflitivas que os afligem, fazem parte do processo evolutivo. Desde o momento, porém, que se deem conta do transtorno na área emocional, procure-se enfrentá-lo com naturalidade e de imediato começam a diluir-se os fatores causais, vencendo-se a injunção momentânea. Para que assim possam proceder, faz-se necessário ver o conflito com amor, entendê-lo na sua gênese, treinando paciência e confiança em Deus. Jesus asseverou com propriedade: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portadora de profundo sentido é a sua assertiva. Por ensejar a reflexão de que a Terra é uma escola de aprendizagem transitória e a luta que se trava tem como objetivo a vitória sobre todas as paixões vis. A maioria das criaturas humanas, no entanto, desde a infância é educada equivocadamente para vencer no mundo, isto é, triunfar no palco das apresentações competitivas, tornar-se destaque, fruir prazeres inexauríveis, desfrutar de todos os gozos. A imortalidade não encontra campo para desenvolver-se, e a questão da vida após a morte é deixada à margem, como se a ocorrência pudesse ser evitada ou não existisse. Quando algo não concorre para esse imediato desiderato, permite-se o conflito que se lhe ascensoreia e produz-lhe
sofrimento. Caso opte pelo trabalho de autorrealização, o que vale dizer? Incessante labor para enfrentar as ocorrências menos agradáveis, com certo grau de misericórdia, superar o egoísmo e considerar que as alegrias transitórias são necessárias, mas não as únicas manifestações que proporcionam plenitude, estará vencendo o mundo. Jesus experimentou a hostilidade gratuita e contínua de todos aqueles que lhe opunham, perseguição sistemática, a zombaria, o desagrado, mas não se deixou afetar pela belicosidade dos seus adversários e por essa razão superou-os. Levado ao sacrifício, manteve-se sereno e permitiu-se o holocausto, vencendo a hediondez dos conflitos coletivos que geraram os ódios e a violência contra ele, através da misericórdia e da compaixão. Por enquanto, não existe lugar na terra para os sentimentos nobres permanecerem, mas já se anunciam as horas em que a lígima fraternidade será instalada no âmbito dos corações humanos, dando lugar à sociedade melhor e mais feliz no futuro. Permite-se fazer parte desse grupo os obreiros do Senhor, que modificarão as paisagens torpes dos sofrimentos, abrindo espaço à felicidade e superando a tirania dos perversos e malfeitores. No seu inabordável sacrifício, Jesus fez esse exemplo para todos os que vieram depois e permanece como lição viva do não tormento. Ante os conflitos que te aturdem e afligem, trabalhe o ego e desenvolve o sentimento de amor, mantendo serenidade em todas as situações em que te encontres, e perceberás que para vencer no mundo não faltam os contributos da traição, da violência e do desrespeito às leis. No entanto, para vencer o mundo e os seus conflitos, a presença de Jesus na mente e na emoção bastará equacionar os desafios. A existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito. Deste modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Por mais que se anele por tranquilidade, o mecanismo que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio, logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Por essa razão, não descorações na jornada, quando incidentes desagradáveis te surpreenderem em qualquer área do comportamento da saúde ou em outro qualquer que te se apresente. Mantém-se firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Quem teme a luta ou desiste ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta com os códigos da vida. A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que o atormentam. À medida que o aparente insucesso ocorre, a viagem para dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsiona-o para novas tentativas, das quais resultará o êxito. Vigie as nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus sentimentos. Fortalece-te na fixação das metas que pretendes alcançar. Não te importem os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e expazir, tornando a tua existência uma jornada prazerosa.
mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens carregadas de aflição. Sabes que, além delas, o astro-rei permanece inalterável. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta que habitas. Iludidas, essas criaturas correm em desespero em busca do gozo que o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade de imortais que são. Acende o seu íntimo à luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento existencial. Certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas, que se apresentam como provas e sofrimentos. Não as valorizes demasiadamente, detendo-se nelas, sem a coragem para seguir adiante. O modelo irretocável a seguir é sempre Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e oprimidos, elegeu-os os mais degradados, a fim de os reabilitar e proporcionar-lhes os meios de sonhar e conseguir felicidade que lhe era madrasta perversa. E conseguia a felicidade que lhes era madrasta perversa. Incompreendido, ele descia aos abismos morais em que se compraziam e os erguia de um planalto da esperança do qual fluíam a paz. Sem qualquer receio, dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis, em que se encontrava sem receber a mínima consideração. Adúltera ou obsidiada, dele recebeu a inefável ternura que a dignificou, demonstrou quanto era merecedora da oportunidade de soerguimento, enquanto todos se voltavam contra os seus equívocos. Ele a socorreu por saber que ela era vítima das circunstâncias opressoras e do desprezo que experimentava. Foi desse modo o libertador da escravidão feminina, que soube corresponder o seu afeto, porquanto algumas delas o acompanharam na vida dolorosa na cruz, e uma que fora vítima da perversidade da treva implacável dele recebeu amparo, tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. A partir dele, a mulher começou a sair do cárcere dos preconceitos para alcançar, na atualidade, a governança de nações e povos. Busque imitá-lo. Ele elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro da agonia, que desconhecem a aventura da dignidade do respeito, extraviados no caminho redentor que proporciona a conquista da sabedoria. Amargurados, nunca experimentaram o prazer de receber afeição ou apoio. Normalmente açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero em que se encontram. Permanece, portanto, na segurança em Deus, nele confia, deixando-te conduzir. Ele sempre estará ao teu lado. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado. Embora ignorado, ele é o hálito da vida em tua vida. Portanto, no momento em que te encontres combalido sob o fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O que mais sofremos no mundo? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros.
Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é o desejo de lhe experimentar as sugestões. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Que pontos de vista interessantes. Perceber que o pior problema está na carga de aflições que criamos, desenvolvemos contra nós mesmos, e não no problema em si. A maneira como encaramos qualquer situação é que dá a real dimensão da problemática. Alguém poderá dizer, mas a realidade é uma só. Um câncer na família é um câncer e pronto. Doença é sempre motivo de sofrimento para todos. Sem dúvida, a dor existe e nos faz sofrer. Sofre quem a sente e quem está ao redor. A questão está na forma como encaramos a experiência. Se há revolta, indignação, ou se conseguimos enxergar o fenômeno como um momento de aprendizado. Lembremos, a dor não é nossa inimiga. Ela é mecanismo de educação. Sofrer é da natureza. Assim, poderemos enfrentar a doença de frente, com maturidade, perguntando o que ela veio nos dizer, ou simplesmente sair correndo dela, gritando como loucos. Essa é a diferença. Perceberemos que são maneiras bem distintas de sofrimento. Portanto, o que dá o tom do sofrimento em nossas existências está em nós mesmos e não fora de nós. Vejamos o extremo disso, que nos conduz para o desespero, a desesperança. Se falarmos do transtorno da ansiedade, vejamos quanta aflição quando o nosso emocional se volta para ameaças que não existem na maioria das vezes. E quando são reais, não tem aquele tamanho que criamos ou imaginamos previamente. Quanta aflição vivenciamos antecipando o acontecimento que pode nem chegar. E quanto desânimo nos assalta ante um percalço de maior dimensão, uma tarefa mais complicada. Chegamos a expressar: nossa, dá um desânimo só de pensar em começar. Agindo dessa maneira, sabotamos a nós mesmos. Criamos todo um filme em nossa mente. Criamos os monstros, tornamos aquilo intocável. E, naturalmente, o desânimo aparece ameaçador. O que mais sofremos no mundo é a expectativa, a imaginação prévia, o pré-julgamento, essa forma rasa de analisar tudo e todos. O que mais sofremos no mundo é a cabeça vazia, desocupada, que abre espaço para pensamentos negativos. Pois aquele que está sempre no trabalho, sempre produzindo, não encontra momentos para elucubrações absurdas. Precisamos educar a mente, precisamos educar os pensamentos. Muito do que pensamos não corresponde à realidade. E muita realidade pode ser diferente com um pensar diferente. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, guia e modelo de toda a humanidade, nosso bom pastor, dirige sempre as suas ovelhas, mesmo os mais imperfeitos como nós. Estamos destinados a uma perfeição relativa sob a sua orientação, Senhor. Que sua paz possa realmente amenizar as nossas dores, consolar os nossos corações, nos fortalecendo na fé, na esperança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que esses ensinamentos sejam vividos por todos nós, onde quer que estejamos. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir da voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.